Olá! Seja muito bem-vindo ao Outro Ponto Podcast, o podcast onde a gente estuda a Bíblia por um outro ponto. Eu sou Vinícius Parolin. Que eu vou chamar de GPS. E eu sou o Gabriel Aparecido. Que eu vou chamar de Sidão. E é isso aí, pessoal, chegando em mais um capítulo. E hoje aqui a gente vai bater o martelo. Se riqueza é pecado ou não. Vem com a gente. Encheu a garrafinha, vai bebendo uma aguinha pra ficar hidratado. Começou o outro ponto. Cara, eu acho engraçado que um dos argumentos que a galera usa contra a existência de Deus é que, porque no Vaticano tem as coisas de ouro, tem um banheiro de ouro lá dentro. Tipo assim, né? E falando em Vaticano, né? Pô... Mais Rapaz, um pra conta, cara. Pra quem tá ouvindo depois, né? A gente tá gravando esse episódio 2 dias depois que o Papa morreu, né? Uhum. E, cara, confesso que eu tava ouvindo o episódio passado, né? Revisando. E, cara, eu não falei do Papa. Eu falei, porque o Papa tá morrendo, que não sei o quê. Tipo, criticando, né? A galera conspiracionista. E o o Papa outro morreu, ponto matou o Papa. Não. E o Papa morreu, velho, bem no... Ai, velho, eu pensei a mesma coisa, cara, porque, tipo assim, eu vi a notícia quando eu tava terminando de editar o episódio. Eu tinha acabado de passar pelo trecho que o GPS faz. Aí eu piscou no Instagram aqui, fui lá dar uma olhada, né, e apareceu. Eu falei, não. Como assim, cara? Mas tá aí, né? É triste, um senhor de idade aí, muito conhecido por ser bem benevolente, né? Até, assim, um cara bem ligado à caridade. Inclusive, ele se abdicou de várias coisas, vários luxos que o Papa geralmente tem, né? Até o nome dele, né? Uma homenagem a Francisco de Assis, que era um cara ligado à caridade. Mas, toda vez que o Papa morre, né? A gente, como adventista, já sabe o que vem, né? E já veio algumas coisas. Já veio, e já tá pipocando por aí. Cara, eu vou falar que tô bem na expectativa, porque tem um tio meu lá, tal do Pietro Parolin, que tá ali na... O cara tá na liderança, cara. Pô. Outro ponto vai pro Vaticano. Você sabe que tem as casas de aposta? Nas casas de aposta tem lá o novo Papa, né? Já tem as odds, assim, pra galera apostar quem vai ser o novo Papa. E o cara é a maior chance é esse cara aí. Eu, particularmente, eu queria muito que o tal do Sérgio ganhasse. Que tem um Papa brasileiro aí nessa corrida. Ele tá vindo por fora, lá na lanterninha, mas tá lá. E temos um Papa negro, né? Que não vai ser o primeiro Papa africano, né? Já tivemos o Papa Vítor e o São Vítor e o São Melquíades. Inclusive, foi um desses dois aí que intitulou o domingo como sendo guarda, né, pra Igreja Católica. E eles eram africanos, né, mas isso antes do conclave. Né? Tem uma galera falando que esse Papa... Eu esqueci o nome dele. Aí tem uma galera falando que ele vai ser o primeiro africano e tal. Ele é o primeiro depois da intitulação do conclave, né, que é o método que se escolhe o Papa atualmente. Mas chegou a época aí das teorias adventistas, né, não só adventistas, mas a maioria do mundo protestante... E do mundo esotérico se une nesse movimento gostoso aí, que é pra falar que o próximo vai ser o último, né? Porque, cara, eu escuto essa parada aí desde que eu lembro, assim, porque eu nasci em 97, nós, né, o GPS, e ali quando a gente era criança, a gente já lembra do Papa João Paulo II, correto? A gente já tem essa memória, assim, o primeiro Papa que a gente lembra é esse, João Paulo II, assumiu lá em 78 e tal, e eu lembro quando ele morreu... E aí apontaram o Ratzinger, um alemão, todo com as ideias diferentes do Papa e tal. Não, porque esse é o anticristo. Aí dali a pouco foi indo, não foi, o cara saiu fora. Aí elegeram o Bergoglio, né? Primeiro Papa americano, um argentino. Não, é porque esse aí é o fim da picada, esse aí. E tipo assim... O Bento assumiu na época que tava o Obama, mais ou menos, né? O Obama como presidente. E o Francisco assumiu na era Trump, né? Foi assim, os presidentes dos Estados Unidos que mais interagiram com esses papas, né?
diretamente, né? E também o presidente dos Estados Unidos sempre liga esse alerta, né? E agora tá todo mundo de pé. Inclusive, esse Pietro Parolin, eles estão apontando como sendo o Papa Papa Pedro de Roma. Enfim, de uma profecia bem antiga, uma profecia, claro que aquelas profecias meio furadas, sabe? Que aponta ele como o último Papa, mas faz uns 5 ou 6 papas que eles estão falando que esse é o último, de acordo com essa profecia. Mano, e tem as teorias, né, teoria dos 7 papas, dos 8 papas, alguma coisa assim, né? Que fala que desde... Eu não sei se o Papa Francisco foi o 7º ou 8º, se a teoria já furou, se o pessoal tá com... Mas, cara, é muita especulação, muita doideira em cima disso. Pra né? mim, essa galera é igual a galera que acredita em signo. Teve uma vez, cara, que a pessoa ela chegou pra mim e falou, qual signo que você é? Eu falei, eu não sei, não, sinceramente. Nasci final de maio e quando alguém me pergunta isso, eu falo que eu sou de águia, porque é o bicho que eu mais gosto. Aí uma vez eu peguei e falei, eu vou pegar essa pessoa. Aí eu falei, não, eu não sei meu signo, mas eu nasci no final de janeiro. Signo tal. É exatamente você. Igualzinho você. Que não sei o que, combina certinho. Nossa, como é que essa pessoa tem tanto orgulho de estar errada, né? É a mesma coisa essa parada do papo aí. Tipo assim, a gente já falou aqui alguns episódios sobre profecia e tudo mais, né? Os indícios apontando, poder papal e tudo mais, né? Ferida de morte, a recuperação, a besta que vem da terra, enfim. Mas, cara, a gente falou no episódio passado, né? A gente tem que estar mais focado no evento do que no sinal do evento. Pois é, mano. Porque, cara, eu lembro quando chegou o Francisco. Não, porque o Francisco, ele é de uma ordem de papas diferente. Uma ordem de papas que não tinha assumido, faz muito tempo que não assume. E ele é muito, olha como ele é simpático. Olha como ele tá conseguindo destaque na mídia. Olha, ele discursou nos Estados Unidos. Não sei quanto tempo que não discursa. Não sei se já aconteceu alguma vez antes. Eu falei, nossa, esse aí então vai trazer, hein? Esse aí traz. Não foi, velho. Igual quando veio o Obama. Não, porque o Obama, olha, ele tem ligações com todas a galera. E ele consegue juntar todo mundo. Não, eu lembro também quando começou o Trump, a primeira vez que ele se elegeu. Não, porque o Trump, ele é doido, ele vai trazer a guerra. Ele vai trazer a guerra e é isso aí, ele tá alinhado com o Papa. Ele é maluco. Que ele gosta. Aí tá, passou o Trump, entrou o Biden. Não, porque ó, um presidente católico. E aí o Papa Francisco, tá tudo ali, ó. Só não vê quem quer. Aí morreu o Francisco, o Biden saiu, o Trump voltou. Então, a gente passa vergonha, né? Acaba descredibilizando a mensagem. Porque a mensagem, o foco não é esse. Não é descobrir qual que vai ser o último Papa. É levar as pessoas ao céu. Então, fica até um apelo aí, galera. A gente tem que dar uma maneirada nisso aí, né? Acaba realmente descredibilizando a igreja. Parece que a gente é um bando de maluco, alarmista. Vinheta. Está passando em frente à sua casa o carro da beleza. A feira quentinha é o puro creme do Podcast. Beba água. Cara, antes de mais nada, eu quero dar minha visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Olha a visão geral. Sensacional. Todo ponto é muito legal. Faz tempo, né? A gente não... Podia voltar com a visão geral, né? Porque, cara, o capítulo em si, ele já me chama muita atenção, porque tem a história da viúva, do juiz, né? A oração do publicano, do fariseu, tem o cego, tem o jovem, tem as crianças. Tipo assim, tem tanta diversidade no capítulo, as cores do arco-íris. Aí começou a lactação, hein? Tá muito woke. Tá ligado? Eu achei bem interessante, assim, essa... É aquele negócio, a gente sabe que os capítulos não foi Lucas que dividiu, né? Mas, curiosamente, essa divisão acabou trazendo toda essa gama, né? De pessoas diferentes, de idades diferentes, situações diferentes, né? E a gente vai explorar isso aí ao longo do nosso episódio de hoje. Lucas, capítulo 18.
Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele, pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau. Por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Bom, e nessa primeira história, né, a gente já tem a viúva, que era uma minoria da época, né? E um juiz, que era uma autoridade. E, assim, não tem muito segredo, né? Jesus, ele conta a história e já explica o significado, já fala, ó, se o juiz que é mau, ele foi lá e julgou, né, a viúva que estava insistindo tanto, né, persistindo tanto. Imagina eu que sou bom, imagina o meu pai que é bom, se ele não vai atender os pedidos, né? Pois é, cara, essa parábola aí ela é meio esquisita, né? Porque, de novo, aqui um personagem central que tem um caráter dúbio, né? Na melhor das hipóteses, né? Que no caso aí é o juiz. Só que aqui o foco é na persistência, né? Da pessoa ali, da viúva. E Jesus já dando aí de coach, né? Pra você nunca desistir dos seus sonhos, pra você correr atrás. E tipo assim, a questão é a fé, né? Ela tinha fé no sistema, apesar do procurador ali, né? Do juiz ser um cara não tão justo assim. E aí ele até deixa essa bronca aí, né? No final, tipo assim, será que eu vou achar essa mesma fé? Então, eu vi uma teoriazinha de que Jesus ali também já dá uma alfinetada, né? Uma crítica ali meio velada às autoridades da época, né? Porque o juiz, dentro do contexto ali do povo de Deus, era para ser pessoas honradas, né? E fazer justiça mesmo. Mas no caso ali, ele era mau. E assim, né? Esse raciocínio aqui, ele é meio forçado, né? Como sempre, né? Raciocínio do Sidão. Mas, tipo assim, vamos colocar... Claro que a forma de nomeação não era a mesma, né? Mas olha a importância que os juízes tinham na história de Israel, né? Lá na era pré-reis, né? Antes de Saul e Davi, a gente tinha a era dos juízes, né? Na época de Sansão, por exemplo, que os juízes eram os líderes espirituais, eram os caras, assim, nomeados pelo próprio Deus para poder guiar o povo. Claro que aqui a gente já tá falando de um juiz no termo mais jurídico mesmo, né? Quando a gente chega aqui na parábola, que eram juízes ali, né, nomeados pelo Sinédrio, ou até mesmo nomeados por Roma. Mas mesmo assim, cara, eram pessoas que eram... A incumbência deles era cuidar do povo, eram pessoas bem instruídas, que tinham essa missão de guiar o povo, né, espiritualmente. Eles deveriam ser esse tipo de pessoa. Aquele negócio que a gente já falou sobre liderança. Eram pessoas em evidência. E aqui o texto deixa bem claro. Que um juiz que não era temente a Deus. E provavelmente tinha alguns ali ouvindo essa história, né? Os fariseus sempre estavam por ali, ouvindo e tal. E ele deve realmente ter falado isso, além de dar essa lição sobre fé, também para dar essa cutucada aí no sistema judiciário da época. Para alguns que se julgavam bons, estavam satisfeitos com sua condição moral e olhavam de nariz empinado para o povo simples, Jesus contou a seguinte história. 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, cheio de pose, orava: ó Deus, sou grato por não ser como esse bando de ladrões, trambiqueiros, adúlteros, ou como este cobrador de impostos. Sabes que jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus
foi o cobrador de impostos, não o outro. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. E aqui nessa parte, né, a gente tem de novo o tema central da humildade, né? A gente tem lá o fariseu falando, não, eu sou bom, eu sou top, obrigado Deus, porque eu não sou igual a esses lixos. E o publicano falou, meu Deus, tenha misericórdia, eu não valho nada mesmo. E aí Jesus, ele... É curioso, né, que sempre acontece isso, né, essa inversão de posições, né? Ele falando, ó, esse cara esquece, o fariseu tá tudo errado. E esse cara aí que vocês acham que é ruim, ele é bom. Igual aconteceu no Rico e no Lázaro, né? Em vários outros casos aí. Pois é, né, cara? E hoje ainda assim, né? Na sociedade que a gente vive, essa valorização da beleza interna, né? Da questão de a sinceridade no coração, mas mesmo assim a gente vai muito pela aparência ainda, né? Parece que a pessoa que tá trabalhando em silêncio ali, né? A pessoa que tá fazendo estudo bíblico com alguém todo dia... Ou a pessoa que só tá orando pelo próximo, parece que ela tá fazendo muito menos por aquele que vai lá na frente e canta e todo mundo quer tirar foto. Não menosprezando a sinceridade dessas pessoas que vão lá na frente, pregam e cantam, tá, pessoal? Longe de mim fazer isso. Mas a questão é que, sem dúvida nenhuma, eles são muito mais valorizados do que esse pessoal, né, que trabalha mais em silêncio, que trabalha mais no bastidor. Claro que o contexto aqui da história é mais sobre arrependimento, né? Sinceridade na questão do arrependimento. A gente pode até trazer para a questão do trabalho cristão, que a gente não sabe o que está no coração de cada um. E isso não é pra gente também começar a criticar, falar, não, você tá querendo mídia, então você é do mal. O mal! Não, cara. Visibilidade é um dom e muita gente usa isso de boa forma. A gente pega aí os influenciadores, cantores, pastores famosos da igreja, que usam as redes sociais, a TV, música, né, enfim, para levar a palavra de Deus. Isso é um dom. A questão é pra gente, no nosso coração, cuidar dessa questão da sinceridade. Aqui nesse momento, Deus tá falando, ó, aquele ali, ó, todo mundo tá vendo ele. Todo mundo tá achando que ele tá bom. Que ele tá se pedindo perdão e tal, que ele tá se rasgando ali, que ele tá orando a Deus. Mas não, ele tá fazendo show. O que tá se arrependendo mesmo é aquele silencioso lá no canto. Não porque ele é um silencioso num canto, mas por causa da oração dele. E não que o cara que tá lá de pé fazendo um show tá fora porque ele tá fazendo um show. Não, mas é a questão da sinceridade. O que ele tá realmente falando, a inspiração dele ali no momento, né? Então isso a gente tem que levar pra nossa vida e se preocupar com a nossa sinceridade. As pessoas traziam crianças a Jesus, esperando que ele as abençoasse. Quando os discípulos viram isso, quiseram afastá-las. Mas Jesus as chamou de volta e os repreendeu. Não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Prestem atenção. A não ser que vocês aceitem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, não irão entrar nele. E aqui tem um trechinho curto, né, que vai contar do dia onde o pessoal foi levar as crianças para Jesus, né, abençoar e coisas do tipo. E aí os discípulos lá todos assim, como seguranças, né, fazendo o papel que eles achavam que eles tinham de ser ali os guerreiros de Deus, né. E aí ele impedindo a galera e Jesus, ele, né, fala ele canta, na verdade, aquela bela canção. Deixai vir a mim os pequeninos. As pessoas cantavam. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. E aí ele fala, né, que ó, vocês estão impedindo as crianças de vir aqui, mas o reino, ele é feito para as crianças. Ou é para quem é como criança, né? E aí a galera acaba interpretando que é a questão da inocência da criança, né, da bondade, da pureza da criança, mas eu vi um comentário uma vez de que isso aqui se refere à dependência da criança, não à inocência, à bondade, porque criança, tem criança que já você pega a chupeta dela, já faz escândalo, ou ela quer o brinquedo do amiguinho pra ela. Tem criança que não é pura não. Entra naquela discussão lá do Hobbes, do Rousseau, do Locke, né?
Vão falar lá sobre o homem, se ele é bom, o homem nasce bom, o homem nasce mal. Enfim, mas aqui eu achei que faz meio sentido, assim, essa questão da dependência mesmo. Que a criança, pô, criança de colo. Acho que já comentei aqui no podcast, o filhote de humano é um dos piores filhotes que tem. Filhote que quer morrer, assim. O filhote de humano, ele não... Primeiro que não consegue nem parar sentado, né? Recém-nascido. Enquanto os filhotes de girafa, de cavalo, já sai correndo aí. Doideira, já sai comendo. Muito doido. E aí o filhote de humano não. Tem que colocar proteção na escada, senão o bebê vai lá. O primeiro passo que dá, ele já quer se jogar no lugar alto. Já quer enfiar o dedo na tomada. Então, assim, totalmente dependente, né? Não, e digo mais, né? Essa vontade autodestrutiva e destrutiva, né, que o ser humano tem, essa noção de que para se divertir você tem que estar sendo rebelde ou destruindo alguma coisa, que o proibido é mais gostoso, isso aí perdura até os 25 anos, porque tem um pedaço do nosso cérebro chamado córtex pré-frontal. Nossa, falei tudo errado. Córtex pré-frontal. Que ele é a última parte a se desenvolver, lá pelos 25 anos. Algumas pessoas um pouco antes, uma ou outra pode ficar um pouco até depois, tal. E essa parte do cérebro é responsável justamente pela, tipo assim, planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos, né? Porque nosso corpo é uma máquina química. Então a gente sente fome, a gente derrama hormônios no nosso corpo para entender que tá com fome. A gente tá com sono, mesma coisa. Apaixonada, mesma coisa. Então, tipo assim, o controle dos impulsos, essa parada toda, é formada, é controlada por essa parte do corpo que vai se desenvolver lá depois dos nossos 20 anos. Isso é só pra falar sobre a vulnerabilidade do filhote humano, né? Mas agora falando sobre essa questão da dependência, realmente, cara, porque criança, ela não é ela não é inocente, assim, né? Criança tem criança por aí que tem uma... Claro que não vai ser aquela maldade, assim, vou dominar o mundo. Não, mas a criança, ela bola planos, né? Ela quer pegar um doce escondido, ela vai quietinha... Ela se esconde, ela faz arte, ela sobe em cima dos móveis pra alcançar o pote de bolacha. A criança sabe que tá aprontando, né? Então ela tem ali uma malícia, né, intrínseca ali. E sem contar a questão de mentira, aprontar, a questão de egoísmo, né, muito forte em criança, né? Meu. Inveja. Ai, a criança não tá brincando com o negócio até que a outra pegue e vai. Claro que, tipo assim, gente... Longe, tá? Não tem como comparar isso com os mesmos sentimentos quando a gente tá falando do ser humano adulto. Isso é muito mais malicioso, né? Tem um quê de maldade muito maior no adulto. Mas é só pra pontuar bem forte mesmo que a questão de deixar vir as minhas criancinhas, né? Que o reino é delas, é por causa dessa dependência. A gente aprender a depender de Deus. A criança, cara, se você der um negócio venenoso pra ela, ela vai comer achando que é bom. A mesma coisa quando a gente vai falar... Tem uma história, cara, é meio pesadinha assim, mas... Final dos anos 40... Final não, né? Final da Segunda Guerra Mundial, no meio dos anos 45, no bunker do Hitler, tava lá o Goebbels junto com ele, o Goebbels foi com a família dele pra lá. O Goebbels, né, pra quem não conhece, era o chefe ali de propaganda nazista e o segundo, tá? Tipo assim, era Hitler, abaixo era ele. Inclusive, ele acabou sendo o Führer durante um dia, né? Porque após o suicídio do Hitler ali, ele era o sucessor, né? E aí que entra a nossa história pesada, né? Ele tinha ali 6 filhos, né? Um rapaz e 5 moças. Tudo criança, tudo novinho ali. E na noite, e um dia depois do suicídio do Hitler, né, o cara percebeu que tava tudo acabado, não tinha pra onde ir. Ele tomou a decisão. Foi lá e põe as crianças dele primeiramente pra dormir e depois colocou cianeto na boca das crianças. Pra elas morrerem, né? E depois ele e a própria esposa fizeram a mesma coisa ali com cianeto e tudo mais. Claro que, tipo assim, ele nos livrou da sua presença, né? Mas eu pego e penso nessa questão das crianças, cara. As crianças confiaram no pai e na mãe ali, que tava dando alguma coisa que era bom pra eles, né? As coisas que você ensina, o caminho onde você coloca a criança ela não vai questionar, tipo assim, se escola é bom ou não. O pai tá mandando, a mãe tá levando, a criança vai, meio a contragosto, mas vai. Depois, na adolescência, que começa a entender a importância de estudos e tudo mais. Então, tipo assim, depende de tudo. Alimentação, roupa, estudo. A criança, ela tá total confiante no pai e na mãe. Não só dependente, né? Tem essa questão da dependência, da gente
realmente se entregar todas as nossas necessidades para Deus, mas também tem a questão da nossa... Mas também tem essa questão da confiança, que a gente já colocou aqui alguns episódios atrás, que é você entregar a vida na mão de Deus e confiar que tudo que ele tá fazendo vai ser o melhor para você. E a criança confia na gente. Aquele velho exemplo, né? A criança tá em cima, pula que o pai te pega, que a mãe te pega. A criança pula, porque ela confia que o pai e a mãe vai cuidar dela ali acima de tudo, né? Na piscina também, né? Eu tenho várias criancinhas na minha família, né? A maioria gosta muito de mim. Aí, esse dia atrás, tava na piscina, ela pula, que o Biel pega, que a criança pula. Confiando que você não vai deixar ela afundar. E assim a gente tem que ser com Deus. Um dia, um importante homem público perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, só Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe. Ele respondeu: Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta, Jesus acrescentou: Há ainda uma coisa que você deve fazer. Venda tudo que possui e dê aos pobres. Toda a sua riqueza estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Ele era muito rico, por isso ficou abatido. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Vendo sua reação, Jesus comentou: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Se é assim, quem tem chance? Perguntaram. Ninguém tem chance se pensam que conseguirão por esforço próprio. A única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem o poder de fazer. Pedro, falando pelos outros, lembrou: Nós não deixamos tudo para te seguir? Jesus respondeu: Sim, e não vão se arrepender disso. Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais, filhos, seja o que for, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nesta vida. No final, receberá ainda o prêmio da vida eterna. E cá estamos nós de novo falando sobre riqueza. Cara, é muito doido como a Bíblia fala sobre isso, né? Como Jesus falou sobre isso, né? E tipo assim, a gente fica defendendo pontos ou não, mas a real é que a gente nunca vai ter esse tanto de dinheiro que a galera tinha, né? Como rico, de ter vários servos e coisas do tipo. Alguns vão ter, mas a maioria não precisa se preocupar com isso, né? Quer dizer, é aquilo, né? Às vezes a gente acha que não, eu não sou rico, eu não tenho esse tanto de propriedade, essas coisas, mas com o pouco que tem, tá mais apegado às coisas que tem aqui do que às coisas espirituais, né? E aí todo mundo corre esse risco, né? Mas é aquilo. A gente fala, não, ó, o problema não é a riqueza, é a avareza e tal, não tem problema. Mas tipo assim, quando você pega na Bíblia Jesus falando, tipo assim, e não ele fala assim, não tem problema, gente, ser rico. É sempre assim, dando paulada. A gente interpreta que não tem problema, porque tem alguns casos na Bíblia de pessoas bem-sucedidas, né, que Abraão, Jó, né, mas assim, na parábola aqui, na história aqui do jovem rico, Jesus fala até, né, que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. E aí, sobre esse lance do camelo passar no buraco da agulha, né, eu dei uma lida aqui e tem algumas discussões, né, teológicas sobre isso, né, e aí tem lá a teoria de que, na verdade, a palavra camelo seria uma tradução incorreta e que a palavra certa seria corda, assim, ou cabo, uma coisa do tipo. Eu tava até vendo que no grego é muito semelhante, assim, a palavra, acho que é camelos e camilos. Então é uma letrinha que tem de diferença ali, e daí o que faria mais sentido seria uma corda. Então, tipo, é mais fácil uma corda grossa, né, não um fio, entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Mas aí tem outra explicação, que é que na verdade tá se referindo a umas portinholas lá de Jerusalém. Quando o portão da cidade era fechado, existia um caminho para entrar, que era assim, estreito, que era só para as pessoas entrar, né? Então o camelo não conseguia, ou conseguiria com muita dificuldade entrar ali. Mas pelo que eu vi, a teoria que parece fazer mais sentido mesmo é que tá falando literalmente de um camelo e de uma agulha. Que assim, a primeira coisa que você enxerga, na verdade, é o que tá sendo falado ali. E eu achei muito interessante isso. Porque assim, dá a impressão de que essa era meio que um ditado popular da época, sabe? Pra falar que algo era impossível de acontecer, algo extremamente difícil de acontecer, falar que remete justamente isso, um animal muito grande. Eu vi até que no original se falava sobre o elefante passar num buraco de uma agulha. Só que como o camelo era mais comum na realidade ali, Jesus usa esse exemplo, que é um dos maiores animais da região, passando por um lugar tão pequeno como o buraco de uma agulha. Então é uma baita de uma analogia, né? Pô, se fosse rico, eu ia refletir bastante nesse texto aí, viu? Pessoal, tipo assim, pra que outras coisas tem uma fala tão forte assim, né, de Jesus? Tem coisas que parecem ser pior do que o dinheiro e que não tem tanto esse ímpeto assim de tomar cuidado, cara. Pois é, cara, falamos de riqueza novamente, né? E aqui o texto ele é bem enfático, né? Parece que é pecaminoso mesmo. Igual o GPS comentou aí agora há pouco, a gente tem que fazer um baita de um malabarismo, né? Pra gente entender a riqueza de outra forma. Tá, daí, tipo assim, a gente temos exemplos, né? Abraão, Jacó, Isaac, né? Homens do Oriente extremamente ricos. José, cara, José ele virou governador do Egito. Ele tinha dinheiro, ele era rico. A gente tem Nicodemos, José de Arimateia, né? Que conterrâneos já de Jesus. Até pessoas depois, né? Ali na igreja pré-medieval, vamos colocar assim, né? E ali antes do declínio do Império Romano, a gente vai ter sempre figuras de muito prestígio, muito poder, né? Realmente ali incentivando a igreja, né? A mensagem. A própria Santa Catarina, né? A gente tem aí o nosso estado brasileiro, mas ela é baseada numa filha de um nobre muito importante, se não me engano era um rei, né? Vou dever isso aí. Mas era uma moça de muitas posses que se entregou ao ministério. Temos também depois, né, já na Idade Média, ali na época da Reforma Protestante, a gente vai começar a ter ali no Martim Lutero, né, o Martim Lutero, todo o trabalho que ele fez ali de tradução da Bíblia, aquele enfrentamento contra a posse da Igreja Católica ali sobre a verdade, entre muitas aspas, tudo isso aí foi financiado por um príncipe germânico da Prússia, né? O dinheiro em si, ele não é o pecado, né? O dinheiro, a posse, é essa confiança no dinheiro. E realmente, essa questão aí, agora vamos falar do termo, né? Mais fácil, um camelo e tudo mais. Cara, olhando o texto, né, friamente, que o texto original, sim, ele fala do animal camelo, e sim, ele fala da agulha de costura, tá? Essas outras partes aí, não, o camelo ele pode ter misturado com a palavra corda, ou a palavra fundo da agulha pode ser misturado pode ser alguma expressão para aquela portinhola lá da cidade, né? Isso são teorias pouco prováveis. Realmente pode ser a hipótese mais cabível mesmo, essa questão da hipérbole, né? Que Jesus exagerou ali um ditado popular, falando que era mais fácil, né? Inclusive é forte mesmo essa teoria do elefante, né? Que aí adaptaram para o Oriente Médio e colocaram um camelo. Então, tipo assim, é mais fácil um camelo entrar na agulha do que qualquer outra coisa acontecer. Isso aí eles usavam pra... isso era uma expressão da época bem usada para qualquer outra impossibilidade, né? Não que é impossível daquilo acontecer, sabe? Mas é bem uma expressão para exagerar a situação ali. E assim, cara, posses é muito bom. Posses são bênçãos, né? A gente pegar assim, desde que tudo isso seja feito de forma lícita, né, galera? Vamos convenhamos, né? Tipo assim, você enriquecer em cima do crime ou de exploração do próximo, isso já tá completamente fora do plano divino, né? Mas, cara, você ali é um vendedor de muito sucesso, um empresário de muito sucesso, né? Um profissional de muito sucesso, médico, engenheiro. Temos aí o nosso querido amigo GPS, engenheiro, né? Então, tipo assim, cara, você ter posses
é bênção, né? Você ter conforto pra você, pra sua família. Isso, a maldade não tá aí. A maldade tá em você colocar essas coisas como prioridade. Aí que entra essa questão da avareza, essa questão do egoísmo, essa questão dos vícios nas coisas do mundo, a vontade de você, a dificuldade que você teria de abandonar tudo isso em prol da missão, né, em prol de Cristo. Aquela música que o GPS trouxe esse tempo atrás, eu esqueci da música, mas eu lembro do refrão, né? A oração que a gente tem que fazer é: Deus, me dá tudo aquilo que de pronto eu poderia recusar em seu nome, né? Mais ou menos algo assim, parafraseando. Então a questão não é você, a teoria da prosperidade, não, tô com Deus, então eu vou ser rico, tô com Deus, então não vou ter dificuldade. Mas é você colocar sua vida na mão de Deus, e se a riqueza for algo que te atrapalhar, você vai confiar que Deus vai cuidar de você de outra forma. E se você for o cara rico, do dom da riqueza, tiver isso, você saber usar isso em prol da humanidade. Não tô falando só de caridade, tá? Um rico caridoso é muito bom, isso é bíblico, né? É uma instrução divina. Você ajudar o pobre, alimentação, abrigo e tudo mais. Mas você também doar a missão mesmo. Você usar os seus recursos pra, por exemplo, cara, uma TV, né? Uma TV Novo Tempo, vamos colocar aí da vida. Cara, aquilo lá é caro. Os equipamentos de transmissão, equipamentos de câmera, tudo aquilo ali pra ter aquela qualidade. E aquela qualidade não é só uma questão de, vamos pegar assim, luxo. Não, a gente tem que ser bonito porque tem que ser bonito. Não, cara, a gente tá num mundo extremamente visual, né? Um mundo que é extremamente chamativo para as pessoas. Então a gente também tem que competir com as mesmas armas. Então a gente tem que ter um material muito bem feito pra gente fazer a pregação do evangelho. Temos que ter profissionais de alta atuação, né, nesse ramo. Músico, cinegrafista, apresentadores. E tudo isso demanda dinheiro, né? Você ter esse tipo de know-how para você trabalhar a mensagem do evangelho. Então é você não só não ser apegado com a riqueza, mas você também ter esse tino de usar a ferramenta na obra. Porque isso também faz parte da missão. É um dom. A riqueza é um dom. Mas, apesar disso, é o dom na Bíblia que tem mais contraindicações. Se tem um dom com contraindicações, é o dom da riqueza. Toda vez que vai ter esse papo de riqueza, ele bota um asterístico. E assim, se você tá vindo na igreja porque Deus vai te dar uma casa nova, um carro novo, Deus vai te dar um emprego melhor, provavelmente você já tá tentando entrar com um camelo pelo fundo da agulha. Que essa não é a ideia. Quem ofereceu o mundo, se você se ajoelhasse, não foi Jesus. Não que ele prometeu a miséria. Então a riqueza é fruto do nosso trabalho, é fruto das nossas oportunidades, e a gente pode usar ela em prol da nossa salvação. Mas ela não é um requisito da vida cristã, né? E o negócio é você estar pronto para desapegar. Porque assim, esse chamado larga tudo e vem, Jesus fez pro jovem rico, mas ele não falou pro Nicodemos isso. O Jó, ele passou pela aprovação lá e perdeu todo o dinheiro, mas Abraão não. Salomão. Tudo bem que Salomão degringolou ali, né? Ele fez muita coisa errada. Vamos pegar Davi. Davi foi um rei. Dinheiro, ele tinha dinheiro. Posses. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o problema dessa situação tá em você. Não na posse. Não na coisa. Porque as coisas, elas são coisas. O que a gente faz com ela que determina o propósito dela. Sem contar naquela questão dos bons vícios, né? Entre muitas aspas. Porque geralmente quem tem a riqueza, assim, né? Também tá muito suscetível a se viciar em trabalho. A trazer mais riquezas. E aí acaba esquecendo o principal. Porque qualquer tipo, igual a gente já comentou aqui várias vezes, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que tira a sua atenção, qualquer coisa que esteja à frente da missão, ela é prejudicial. E às vezes a riqueza vem com esse contratempo de você colocar o trabalho acima de tudo. Então você não tem tempo para sua família porque você tem que trabalhar, você não tem tempo para a igreja porque você tem que trabalhar, você não tem tempo para missão porque você tem que trabalhar. Você não pode nem trabalhar na missão porque você tem que trabalhar. E aí isso vira esse ciclo vicioso, e isso também pode ser um grande problema para nessa questão aqui de riqueza, né? E umas outras coisas que chamam a atenção nesse texto também é a abordagem de Jesus já irritado, já estressado com o jovem rico. Ele já pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus já responde: por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Parece quando você fala assim: nossa, adoro chocolate. Daí a avó fala: adorar é só Deus. Você adora Deus. Então Jesus já dá uma na cara assim dele, acho que já sabendo o que ele tinha no coração, né? E já fazendo meio que uma
um jogo ali de palavras pra falar, cara, se você acha que eu sou bom, é Deus que é bom. Se você acha que Deus é bom ou que eu sou Deus, sabe? Tentando jogar pra eles o que ele realmente pensa sobre Jesus. E essa pergunta, quando aparece, né? Não sei se é questão de tradução, mas eu acho sempre curiosa, né? Quando fala, o que eu preciso fazer pra herdar a vida eterna? Tipo assim, o que você precisa fazer pra herdar alguma coisa, né? Tipo, você herda porque seu pai conseguiu aquilo e ele deixou pra você. Depois que ele faleceu, seu pai, sua mãe. Então, pra mim, essa pergunta já não... E ela aparece em outros momentos também na Bíblia, né? Então, eu acho curiosa essa linguagem pra fazer essa pergunta. Cara, e eu acho interessante esse termo herança, porque realmente traz o sentido total, né? Tipo, cara, Jesus mesmo fala, vocês não tem como merecer. E herança é isso, não tem como merecer. Você é filho do cara, você não trabalhou por tudo aquilo, você não fez nada pra construir aquilo, porque aquilo tudo é anterior a você e você recebe. Né? Ah, não, mas eu trabalhei junto com meu pai aqui, né? Depois que eu fiquei grande, comecei a trabalhar junto com ele na empresa, eu herdei a empresa. Mas de qualquer jeito, aquilo ali é patrimônio seu. A não ser, né? Claro que o pai vai lá e faz um testamento. Ah, não, vou deixar tudo pra igreja, vou deixar tudo pra fulano. Caso não haja isso, você vai receber, né? E a mesma coisa é o céu. A gente recebe a salvação, né? No caso. A gente recebe. Por quê? Porque a gente é herdeiro disso tudo. Não tem como a gente merecer. Então, ó, talvez o grande problema do jovem rico não era ele ser rico, era ele ser jovem. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? Porque daí o jovem, ele acha que ele quer viver, que ele quer que o mundo é dele. Se fosse um velho rico, talvez o velho já fala, pra que eu tô, né? Que eu preciso de tudo isso na minha vida? Isso aí que é tudo vaidade, né? Como diria Salomão. Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: ouçam com atenção. Estamos a caminho de Jerusalém. Tudo que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele e cuspir nele. Depois ainda irão matá-lo. Mas em 3 dias ele retornará vivo. Mas eles não entenderam absolutamente nada. Ele chegou à periferia de Jericó, e um cego estava assentado à beira da estrada pedindo esmolas. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando! Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim! Os que caminhavam à frente de Jesus mandavam o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, misericórdia! Tem misericórdia de mim! Jesus parou e ordenou que o trouxessem. O mestre então perguntou: o que você quer de mim? Ele respondeu: Mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: comece a enxergar outra vez. Sua fé curou e salvou você. A cura foi instantânea. Ele olhou para cima. Estava enxergando. Ele passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Cara, e aqui na sequência é curioso, né? Como a gente tem uma história de um cara bem de vida, um cara jovem, saudável ali, que recusa Jesus. E do outro lado a gente tem um cara ferrado, cara cego, pobre, mas que mesmo sem ver, ele sabe que Jesus é o Messias, ele exalta Jesus como Messias e clama desesperadamente por Jesus, porque ele sabe que ele tem o poder para salvar e ele recebe a cura. É muito legal esse contraste, né, mano? Pois é, cara, que história maravilhosa, né? Ó, só tem um trechinho antes que eu queria comentar, né? Só pontuar aqui. Cara, Jesus ele pegou e falou assim, ó, tô indo pra Jerusalém, os caras vão me pegar, vão me matar, né? Eles vão zoar de mim. Aí os discípulos não entenderam. Tem um negócio que mas a gente comenta melhor sobre isso aí quando a gente chegar nos capítulos finais, né? A gente volta nesse trechinho aí. Mas assim, agora voltando naquela comparação que o GPS fez aí no começo, né? Cara, a gente acabou de ver o jovem rico. E aí, até a tradução aqui da Bíblia, a mensagem que a gente usa na narração, ela é muito, muito top, porque ela não chama de jovem rico, chama de figura pública. Então, tipo assim, ele não era só rico, ele era famoso. Era um cara bem de vida, era um cara, quem sabe, dono de um grande negócio, né? Não sei se o termo empresa se
se remete à cultura judaica, mas sei lá, ele era um comerciante muito grande, né? Tinha muito conhecido na região. E você vê que ali, ó, ele chega e Jesus, igual o GPS pontuou mesmo. Assim, Jesus já dá aquela retrancada nele, né? Quem te falou que eu sou bom? Né? Jesus já dá aquela bronca nele. E no final o cara ainda dá uma lavada nele. Fala, você tem que largar tudo e vir. E depois ele ainda dá uma bronca porque o cara foi embora. Fala, porque esse cara aí, ó, ele amava demais as riquezas, né? E aí ele ainda dá aquela do camelo lá. Agora aqui, você vê que é zero repreensão. Jesus, inclusive, repreende quem estava repreendendo. É, de novo, aquela questão da sinceridade. Porque, tipo assim, aqui o cara tava claramente fazendo um show. Senhor, meu Deus! Porque, sabe, Jesus tava conversando ali, atrapalhando, sabe? Por isso que até a galera tava, pega leve aí, Jesus tá ali conversando com os caras, tal. Ele, filho de Davi! Daí Jesus sente a sinceridade no coração dele e vai e cura ele. Tanto é que no final ali, o cara vira discípulo. Então, e pelo que eu vi aqui, no finalzinho, quando fala que ele virou um seguidor, né, que ele passa a seguir Jesus, é um termo que se refere ao discipulado mesmo. Ele virou um discípulo de Jesus, ativo, assim, né, fazendo a vontade de Jesus, né? Imagina como que esse cara não ia... Imaginando o testemunho de um cara desse. O cara vivendo ali anos e anos cego e agora podendo falar que Jesus transformou a vida dele, que ele enxergava. Imagina o tanto de pessoa que esse cara não levou pra Jesus, cara. A galera devia conhecer ele, pô. Ficava pedindo dinheiro, pedindo esmola, jogada ali. O cara conhecia a galera pela voz. Pois é, cara. E aí entra a outra parte da sinceridade, que é essa questão do discipulado, de se entregar, de se transformar. Porque muitas vezes a pessoa recebe o milagre e a vida dela continua a mesma coisa. E às vezes a pessoa nem percebe o milagre de tão desligada que ela tá, né? Às vezes você não sabe de onde vai tirar dinheiro pra pagar uma conta de água e de repente surge um serviço, ou você consegue uma promoção no trabalho e tal, você recebe um dinheiro a mais ali. Só que é tão corriqueiro, as coisas assim, parece que é tão no nosso trabalho que a gente nem percebe o milagre. Ou uma doença, né? Quantas vezes que você já ficou ruim, mas ruim mesmo, assim, ó. E não foi no médico e se curou. Tipo assim, não falando, não, porque você não precisa ir no médico mesmo, porque é Jesus e tal. Mas imagina quantas dessas vezes, eu fico pensando, porque às vezes eu sou desleixado mesmo. Às vezes eu tô muito ruim, de teimoso eu não fui no médico. E Deus, na misericórdia dele, falou, tá bom, eu não vou ajudar esse coitado aqui. Então, tipo assim, olha o tanto de milagre que vai acontecendo na nossa vida. E não só isso, né? Isso aqui eu tô falando de coisas, assim, bem chamativas, né? Vamos colocar assim. Mas, cara, no dia a dia, imagina quantas situações que Jesus livra a gente, né? Encontrar a pessoa errada no lugar errado, passar no lugar errado na hora do trânsito, na hora de comer, na hora de andar, não tomar um tropeção de graça aí, cair, se machucar. O fato de você acordar. Então, assim, os milagres vão ficando corriqueiros e até mesmo quando acontece algo grande na nossa vida, um livramento, uma solução financeira, uma cura milagrosa mesmo, de alguma doença terminal, e a gente simplesmente continua a nossa vida, né? O cara que ele entregou tudo. Não falando que isso aqui seja um pré-requisito para milagre, né? Ah, não, se você não recebeu o seu milagre é porque você não é discípulo. Então dê seu Pix aqui ou vamos lá pra África agora pra você receber seu milagre. Não é pré-requisito. Mas é pra gente ficar com raciocínio, tipo assim, o que eu fiz com o milagre de Deus? E agora há pouco eu falei, né, sobre todo esse cuidado, e você pode até estar se pensando, você aí passou por alguma coisa muito triste na sua família, né, perdeu alguém, ou você mesmo está passando por alguma doença, alguma situação financeira, e não vê uma solução, e Deus não está aparentemente dando uma solução, isso aí faz parte, né, igual a gente já comentou várias vezes aqui, o mundo não é de Deus mais, né, a gente entregou isso na mão do inimigo, Adão e Eva, e então a gente tem que fazer o nosso melhor, entregar nossa vida na mão de Deus, e confiar que Ele vai fazer o melhor, assim como a gente falou na situação das crianças. A criança... ela não tá preocupada porque o pai mudou de emprego. Ela não tá preocupada porque o pai vendeu o carro. Porque o pai tá mudando de casa, o pai e a mãe, né, no caso aí. Ele não tá preocupado porque a mãe tá economizando na hora de fazer comida. Ele continua brincando, ele tá na vida dele ali, ele sabe que o pai e a mãe vai cuidar dele. A mesma coisa é a gente com Deus. A gente joga tudo na mão de Deus e deixa ele guiar a nossa vida. Não é também viver de fotossíntese, né? Jogue tudo na mão de Deus, então eu vou ficar aqui paradinho igual uma flor linda, bela, e não vou fazer mais nada. Não. Continua vivendo. Você vai fazer suas coisas. Mas dependendo, sempre sabendo que está dependente de Deus. Sim, mano. Muito bom. Muito que bom. Ele vai te ajudar com tudo.
Mas é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aí do Outro Ponto Podcast. Muito obrigado você que chegou até aqui, você que nos acompanhou, né? Você que faz parte dessa família gostosa aqui do Outro Ponto. Já deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando de todos esses eventos recentes e comentários para os próximos episódios, né? Inclusive, até porque a gente tá para acabar essa série, né? Precisamos de temas. Inclusive, eu acho que seria até legal a gente fazer um tema sobre o papado mesmo. Não sei. Eu acho que é muito cabeça pra gente no momento, não sei. Daí me diz aí, GPS, o que você acha? Cara, é um tema legal, né? Parece que não, mas eu e o Sidão, a gente acompanha o Vogalizando e tem muita coisa de papa legal lá. Então... Tem, cara. Estudei sobre o Papa Juliano II. O Papa foi pro meio da guerra. Só uma tag assim, ó. O cara vestiu armadura e foi pro meio da guerra. E voltou. Tem muita história boa de papa. Teve um papa ateu. Teve papa mulher. Mas é isso aí, deixa seu comentário. Siga a gente lá nas nossas redes sociais, no @outro.podcast no Instagram e no TikTok. E até semana que vem. Até.